E fala, torcida São Paulino, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí tudo que a mídia esportiva falou sobre o novo São Paulo de 2025. Esse time dá conta de brigar pelo que essa temporada? Eu quero que você já deixe o seu comentário e a sua opinião. Eu acho que esse time briga pela Libertadores? Veremos. Antes de mais nada, desça aí embaixo, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Meta de 20 mil inscritos, se inscreve para atingirmos aí essa singela meta para esse jovem São Paulino aqui, beleza? A gente vai estar assistindo o vídeo, no final do vídeo eu volto, a gente vai debater e comentar muito sobre o São Paulo, sobre a temporada, sobre as possibilidades de título em 2025, beleza? Créditos eleitorais, deixo aí na descrição, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. Eu tô imaginando assim. Mas o mercado, o São Paulo, vocês acham que o São Paulo está assustado? Está assustado pelo fato de ver o Corinthians estava bem, terminou o ano bem. O Palmeiras foi para o mercado agora de forma mais agressiva. E o São Paulo só trouxe o Oscar, que, para muita gente, ainda é uma dúvida. É um jogador talentoso, mas como ele vai render no futebol brasileiro? E aí? É comigo ou com o Bubu? Vocês dois, quem quiser falar agora. Prioridade para o diferenciado. Vamos lá. Eu acho que o problema do São Paulo é a dívida. E a dívida, obviamente, reflete na impossibilidade de contratar ou na irresponsabilidade financeira de aumentar a dívida. Como o São Paulo fez um plano de recuperação financeira, que, se cumprido, melhora um pouco a questão financeira do clube, mas fica longe de resolvê-la, de fato, ainda, o São Paulo tem um poder de investimento muito limitado. E acho que a questão do São Paulo é essa. O elenco é só uma consequência disso, né? Por exemplo, se o São Paulo não tivesse problemas financeiros, não teria negociado o Wellington Rato, né? Porque é um jogador que vai bem no elenco, que tem sua utilidade. Não teria negociado o Rodrigo Nestor, que é outro jogador que vai bem. Isso aí que eu não entendi, sinceramente eu não entendi. Por que liberaram o Rodrigo Nestor? O São Paulo precisa fechar o ano para cumprir as metas com o plano com superávit. Chegou ali no São Paulo com dinheiro, o jogador não está atuando o tempo inteiro, não está atuando muito. E aí tem um pouco a ver com o Zubeldia, que usa pouco o Nestor. Eu tenho muito poucas críticas ao Zubeldia, eu tenho muito mais elogios do que críticas. Uma crítica que eu tenho é o uso abaixo do que eu imaginava do Nestor na última temporada, mesmo vindo de lesão e tudo mais, que eu acho um bom jogador, acho que inclusive pode dar bastante coisa, também acho bom jogador, concordo contigo. Então, o São Paulo tem um problema financeiro muito sério. E é óbvio que isso vai estourar no elenco. Aqui é assim, para você olhar, falar sobre mercado, eu não vou pegar a tradição, história, peso de camisa, pegar mercado, que hoje em dia futebol é dinheiro acima de tudo, dinheiro bem utilizado, de preferência. Obviamente, Corinthians e Flamengo têm mercados, porque são times de torcidas maiores do que o São Paulo tem. Então, se todos os clubes fossem geridos no nível perfeito em todos os últimos anos e nada estourasse nos presidentes atuais e tudo fosse bom, o Corinthians e o Flamengo no futebol de hoje teriam mais dinheiro que o São Paulo para investir. O Palmeiras não. Porque são torcidas de tamanho parecidos. Às vezes o São Paulo aparece na frente, aparece por muito tempo. Ultimamente o Palmeiras tem aparecido na frente do São Paulo. Mas o São Paulo fechou até setembro do ano passado com 191 milhões de dívida e o Palmeiras com superávit. 191 milhões de déficit no ano. Isso. A dívida é muito maior. E o Palmeiras com superávit. Aí você olha a capacidade de investimento de um clube e de outro. A questão do São Paulo é essa. Quantas contratações o São Paulo precisa? Eu realmente concordo com o Bubu. De laterais, né? Tô falando que o Enzo Dias deve fechar. O Enzo Dias não foi bem no River Plate. Não foi bem no River Plate. Quem quiser lembra do jogo do River contra o Atlético. Foi um baile do lado esquerdo ali. Não sei se vai conseguir jogar bem ou não vai jogar bem no São Paulo. O Wendel, que fechou um contrato no meio do ano. Jogador sério, comprometido, jogador de grupo. É reserva do Galeno no Porto. O Porto preferiu improvisar um atacante em vez de usar o Wendel. E aí tem muito a ver também com a questão física do jogador. E aqui a temporada é muito mais pesada, né? O São Paulo tem ali uma bela dupla de volantes, se o Pablo Maia voltar bem e o Alisson também. O Luiz Gustavo renovando, eu acho que é um bom substituto, mas parou ali, porque o Marcos Antônio é um jogador de característica diferente. Então, se você começar a olhar a quantidade de problemas do São Paulo, no elenco, é consideravelmente grande se comparado aos elencos de Palmeiras, de Flamengo, que o Botafogo vai montar. Você olha o time do Atlético, por exemplo, o Atlético tem mais jogadores que resolvem jogos do que o São Paulo. Você olha o Cruzeiro, se encaixar, não sei se vai encaixar ou não vai, também um elenco um pouquinho superior ao do São Paulo, do meio para frente. Agora, o São Paulo tem um time forte. Porém, Bubu, quem tem mais chance de taça? Corinthians ou São Paulo, nesse cenário de hoje? Célia Timão.
A Célia Timon, por Esse quê? cara já responde debochando e É, secando o eu rival. já Você avisei tá aqui. batendo na mesa. A Que minha, azar, Quando ele fala, a gente tem que a minha bater na primeira mesa. previsão para 2025 é que Olha o só, Corinthians não. será campeão Poxa. paulista Opa, e impedirá o tetracampeonato inédito do Atenção, Palmeiras. para dar o corte bonito. Vamos lá, mas é olha só pra câmera ali, ó. Aqui. Qual é a sua primeira previsão do ano? O Corinthians vai ganhar o Campeonato Paulista e impedir, assim, o inédito tetracampeonato estadual do Quer Palmeiras. dizer que você não só tirou o título do Corinthians, como deu o título Eu do quero Palmeiras. testar agora se é diferenciado mesmo. Olha a felicidade dele. Olha a felicidade dele com essa previsão. Eu tô olhando. Olha o sorriso dele, cara. Eu sou Rio Branco, eu sou Rio Branco de Americana. Muito. Só um clube conseguiu tetracampeonato paulista na história. Paulistano. Muito bem, paulistano. Que é a O faixa amador aí. vermelha Então, do se São o São Paulo. Paulo não contratar, não vai conseguir ganhar do Corinthians o título. Não, porque assim, o São Paulo acabou de assinar um Deu de racha. pré-contrato com o Wendel. São Paulo já tá com mais de um ano de atraso para acertar com o lateral esquerdo. Entendeu? Né? O Mirassol pegou o King Naldo, não tô achando que o King Naldo deveria voltar pro São Paulo. Aliás, o David Braz foi Né? pro Mirassol também. É. Mas o que acontece? O São Paulo perdeu o Caio Paulista lá atrás. Ele não esquece. Então ali o São Paulo já não esquece, precisava de um lateral. Demorou meio ano pra Não fazer já esquece, Mauro. Pedro. Aí Ô, Pedro, negociou, não esquece, quer ele dizer, tá- culpa do técnico. não Tem um conseguiu rancor renovar ali, com tem o um Wellington, rancor que- lateral esquerdo, que não está mais no elenco agora, já sabia há muito tempo. Então, Que é melhor que fez o dia. então já tinha que contratar dois O laterais lateral esquerdos. esquerdo do São Paulo é o Patrick, o garoto. Então, o Patrick Garoto teve uma lesão, mas assim, Quem o sabe? Patrick tá ainda meio verde, embora não seja do Palmeiras, seja do São Paulo. Meio verde ali, eu não sei se vai acontecer, se ele vai evoluir para continuar no São Paulo. Então, o São Paulo não confia nele, né? Não é um garoto da base, tem carinho e tal, mas não dá para você jogar ele como titular lateral esquerdo. Então, o São Paulo precisava de dois. Enzo Bubu, Dias só para confirmar, nós estamos marcando aqui a previsão. O Corinthians primeira do ano, né? Corinthians Primeira campeão. do ano. A final, Tá aqui, ó. Ele anotou. a final Ele é contra anotou. quem? Você vai anotar Corinthians tudo e esse ano? Palmeiras, o Corinthians Corinthians vai e ganhar. Palmeiras e o Corinthians ganha. Assim como foi em 95 e você lembra, Zé. Se E você lembra. tá 5, eu já tô feliz. Já é uma evolução em relação a Aí, 2024. o São ano Paulo, inteiro? São Paulo Cinco fica... ano inteiro. São por Paulo, onde? olha, sem Anotado. laterais. São Paulo está associando com o Montiel para lateral direita. Então o São Paulo estava todo. Não, vamos começar o ano com o Montiel na lateral direita e com o Wendel na lateral esquerda. Poxa, só aí já resolve esses buracos que o São Paulo Os tem. caras não vieram, Porque não. o Rafinha não vai ficar. Pois é. Igor Vinícius, Igor assim, Vinícius. é esforçado, boa parte física, mas assim, né, peca na parte técnica, conclusão das jogadas e tal. Então, assim, é um São Paulo com limitações nas laterais. São Paulo enxugou o seu elenco, mas assim, era algo obrigatório. E boa parte dos jogadores que saíram do São Paulo não eram jogadores fundamentais. Mas assim, por exemplo, quebrava um galho. O Michel Araújo quebrava um galho lateral esquerda, numa necessidade. Não tem mais esse recurso, entendeu? Então eu acho que o Zubeldia, que prometeu, avisou, alertou para todo mundo, vocês inclusive, que São Paulo vai ganhar a Libertadores de 25. Calma. Quem você Não acha? fui eu que alertei, vai, foi o Zubeldia. Eu quero saber É, você. e vai, Quero saber O você. Zubeldia veio aqui no nosso Bola da Vez. Quero saber Aqui. você. Você acredita nisso? Eu acredito na mentalização positiva. Se ele tá Não. falando que vai, Você- e os São Paulinos colocarem na cabeça... Sua opinião. Fala que sua não, opinião. fala que Não. Sua Cara, opinião. São Paulo é campeão de novo? É bom sentir... São Paulo é campeão da Libertadores ou Olha não? os Eu dois. acho que tem uma chance grande. Eu acho que tem uma chance grande. É campeão da A mínima Libertadores chance ou não? acabou. A chance que era pequena acabou agora. Já era minúscula. Acabou agora. Calma. É mínima chance? Não, mínima Porque chance. assim... Ô, Bubu, é mínima chance? Não, uma chance grande. Chance grande. Quem tem mais chance, Flamengo ou São Paulo? Pra ganhar a Libertadores, a mais chance é o Flamengo. Palmeiras ou São Paulo? Palmeiras. Botafogo ou São Paulo? Botafogo tá em reconstrução, né? E São... Corinthians ou São Paulo? Você acabou de falar que o Corinthians é mais O cedo. Corinthians, mas o Corinthians acho que... Então, como a chance é grande se já tem alguns Esporte Clube maiores? Corinthians Paulista. O Paulista vai Tu ser... me aguarde, Cara, ele Depois você vai reclamar. Já Eu não tá mais reclamar, não, eu Como é que quero você ver. anotou, Mas Pedro? assim, vocês não podem me Reportagem. culpar que eu fui o cara que cheguei e falei que o São Paulo vai ganhar a Libertadores. Porque Informação. o Zubeldia falou. Então o Zubeldia confia no elenco que ele tem. Exatamente. Você, Bubu, eu quero saber da sua opinião. Ele no já fundo do falou que tem coração. chance. Eu acho grande. É campeão ou não? Precisa começar o torneio pra você sentir como é que tá Eu vou esperar É isso aí, previsão. não entra na deles, não. A janela Não entra na deles, não. Eles A querem janela está aberta ainda, E o Zé. campeão A janela brasileiro? está E o aberta. brasileiro? Quem vai ganhar? Campeão brasileiro? Quem vai ganhar? Eu acho que vai ficar ali na espanholização. Quem? Com Por isso, espanholização, Flamengo, Palmeiras ou Flamengo.
Mas esse ano tem outro espanhol que tá chegando aí. Não, que o Ano Pedrinho passado, tá quem foi? Os gastando. espanhóis foram vetados da Não, temporada? mas é porque, por exemplo, o Atlético de Madrid pode ganhar esse ano a Liga, né? Ganhou uma. sim. Então, a espanholização não é só Barcelona e Real Madrid. De vez em quando, o Atlético de Madrid vai lá e ganha. Pode ganhar agora. Eu acho que vai ganhar Real de novo, mas tudo bem. São Paulo ganhou a Copa do Brasil, o Botafogo é Libertadores brasileiro, né? Aham. O Atlético Sabe recentemente, que quando o mas São Paulo ganhou a Copa do espanholização. Brasil tem um fenômeno em relação a ele. Ele Qual? tava viajando no jogo de volta Cheguei na final. e ele não estava, ele estava no ar na hora do jogo. Tá explicado. Então ele não estava no chão nem aqui nem em nenhum outro Tá lugar. explicado. Vamos ver, eu pego longe. Quando o avião tocou o solo, o que Já aconteceu? era campeão. Cara, então me explica aí. O senhor falou, O que aconteceu até o São Paulo chegar à final? Eliminando o Palmeiras, o Cruzeiro tava Não, aqui, que eu mas fui no não. jogo e tal. Manda o E mundo aí? pra Você lua. foi no jogo? Aquela gente com 12 São anos. Paulo 1x0, Palmeiras, gol do Rafinha, eu tava lá. Vamos mandar. Sim, Eu vou te mandar pra lua. Brasil, Foto de Brasil, 2034. Eu ia te dar uma porrada ali. O pessoal tá falando que vão te mandar pro espaço pra resgatar os dois astronautas que Vamos estão lá. perdidos Não, lá. mas imagina, só volta quando achar o pai do balão. Eu trabalhei muito Só tempo. volta quando achar o pai do balão. Eu não Zé, vou, que é conversa. o pai do Sabe que eu trabalhei muito tempo na Folha de São Paulo? Aliás, domingo eu completei 30 anos. É verdade, da minha carreira parabéns. na Folha. É. Parabéns. E a gente assinava Temos assim, que né? desculpar, Então via assim, Rodrigo Bueno, enviado especial à Lua, sei lá. Eu li a papai. E acontece um pouco. E às vezes a gente tinha erro de digitação. Em vez de enviado especial, enviado espacial. Então, na verdade, eu já... Então você se pegar já algum lembra. jornal, aí deve ser Rodrigo Bom, Bueno enviado isso. espacial a algum lugar. Bom, lembrando a todos que o Vamos fazer o disco seguinte também, voador... outro exercício. Só volta pra ficando bancada, fechador do jornal. depois que procurar todos os jornais e achar um. Tem outra, Tem que era esse aí. da reportagem local, né? Rodrigo Bueno... Aí você esquecia de botar o L, ficava da reportagem louca. Rodrigo Bueno da reportagem Muito bem. louca. Lembrando a Quero que você, meu amigo, minha amiga São Paulino, comente aí quais campeonatos você acha que o São Paulo pode brigar para a temporada de 2025. Campeonato Paulista, Libertadores, que é a obsessão, e o próprio Zubeldia disse que o foco na temporada 2025 vai ser na Libertadores. Eu, sinceramente, sou bem realista e acho que o São Paulo não tem condições de brigar pelo título brasileiro. Principalmente no ano passado, o São Paulo iniciou o Brasileirão, depois das duas primeiras derrotas no início, o São Paulo pegou uma sequência muito boa no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, 10, 12 jogos sem perder. E isso deixou o São Paulo sempre lá nas primeiras colocações. Isso afastou a possibilidade do São Paulo ficar naquela zona enjoada, do 12º para baixo. Isso foi muito interessante. O São Paulo, essa temporada, também tem que iniciar muito bem o Brasileiro, porque as fases finais de campeonato de Taça Libertadores da América e Copa do Brasil, que para mim são as principais chances de título do São Paulo. O São Paulo ele ainda é um time de Copas. Talvez daqui 1 ou 2 temporadas, o São Paulo melhor financeiramente, mais bem estabilizado financeiramente, o São Paulo possa ser um time que consiga competir tanto em Copas, tanto nos pontos corridos no Brasileirão. Ainda o São Paulo não é esse time. Porém, no ano passado, se o São Paulo ele tem um segundo turno mais fiel ou um pouco menos besta, o São Paulo deixou alguns pontos escaparem assim que fizeram o São Paulo deixar de brigar, desgarrar do primeiro pelotão ali, dos primeiros 2, 3 colocados do Campeonato Brasileiro. Então, assim, isso também tem certa influência, ou bastante influência, na relação do elenco. O elenco do São Paulo é mais curto. O time principal do São Paulo é um time muito bom. É um excelente time, principalmente depois do meio do ano. Se bem que o Wendel, o São Paulo e Porto e o Wendel devem chegar a um acordo para o Wendel vir antes do meio do ano. Então, o time principal do São Paulo é um time muito bom. E o time reserva do São Paulo, assim, é um time... Eu não vou falar que é um time horrível, mas se a gente for parar para pensar, o Jandrei realmente não é um goleiro bom, mas a gente vai ter na lateral direita, a gente pode ter tanto o Igor Vinícius como o Natanael do Curitiba, que o São Paulo já tem um acordo com ele, falta só agora acertar a liberação. O Natanael provavelmente deve assinar com o São Paulo nos próximos dias. Então, Igor Vinícius ou Natanael devem ser um dos laterais direitos. O meio de campo você deve ter Luiz Gustavo e mais um, Luiz Gustavo e Bobadilha, Luiz Gustavo e Marcos Antônio. A lateral esquerda vai ficar ou com o Enzo Dias ou com o Patrick, que a gente já está acostumado. E o meio de campo, a gente vai ter o William Gomes, que pode jogar ali do meio para frente. Nós temos o próprio Luciano, que a gente não sabe se vai ser titular, eu acho que vai ser titular, mas caso o Luciano não seja titular, a gente tem um Rodriguinho, a gente tem o Hugo, que é um moleque da base que o Zubeldia disse que já subiu para o time principal e que vai ter mais oportunidades, né, para ser esse meia.
A gente tem o próprio Eric para jogar na esquerda, a gente tem o André Silva para jogar de centroavante. Então, não é que é um time horrível. Não é um time horrível. Esse time reserva do São Paulo é melhor que o time do Vasco, é melhor que vários times do Campeonato Brasileiro, o time reserva do São Paulo. Mas não é um time capaz de dar ao São Paulo a oportunidade ainda de brigar pelo Campeonato Brasileiro, a não ser que o São Paulo seja um time que não perca pontos. É isso que principalmente faz o Palmeiras brigar tanto por vários títulos. Tem partidas que eu assisto muito futebol na época do Campeonato Brasileiro. Cara, eu assisto quase todos os jogos, eu assisto. Tá passando o jogo, eu tô assistindo. E uma coisa que me surpreende no Palmeiras, e às vezes até no Flamengo, é que tem partidas que o Palmeiras, ele é amassado. Amassado. Sabe, o Palmeiras ele é literalmente amassado pelo time adversário e por equipes pequenas, Criciúma, Juventude, Atlético Paranaense, sabe? O Palmeiras ele é amassado, mas a bola do adversário não entra e o Palmeiras vai lá, um cruzamento do Rafael Veiga, o Gustavo Gomes desvia e ganha por 1-0. Esse tipo de coisa não acontece com o São Paulo. No primeiro turno até aconteceu o São Paulo não fazer grandes jogos, o jogo contra o Cruzeiro principalmente, o jogo contra o Cruzeiro no Morumbi. O Cruzeiro foi muito melhor que o São Paulo, mas o São Paulo foi letal, chegou e fez os gols. Mas teve alguns jogos que o São Paulo não foi tão bem. O próprio jogo São Paulo e Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. O São Paulo não foi melhor que o Atlético Paranaense. Foi um jogo horrível. Um 0-0 ou pro 1-1 mesmo. Até que o zagueirão do Atlético Paranaense entregou a bola no pé do Calleri. O Calleri fez o gol. Então, no primeiro turno, as coisas aconteceram pro São Paulo de uma forma que não costuma acontecer, que deixou o São Paulo na parte de cima da tabela. No segundo turno já não aconteceu tanto. O São Paulo era um time que perdia gols, era um time que não ganhava jogos que dava pra ganhar, era um time que empatava jogos que não era pra empatar. E esse tipo de coisa, é esse detalhe que faz um time brigar pelo Campeonato Brasileiro ou brigar pela Libertadores, ou não brigar pelo Campeonato Brasileiro. Já nas Copas, o São Paulo é um time que se motiva e tem um foco diferente para jogos grandes. Eu até brinco que se o Campeonato Brasileiro ele fosse só de times grandes, eu acho que o São Paulo ele brigaria mais. Porque o São Paulo em jogos grandes, e aqui quando eu coloco jogos grandes, tanto jogos no Campeonato Brasileiro como jogos das Copas, é um time diferente. Você vê que é um time diferente. É um time com mais garra, com mais sangue. É um time que o Morumbi empurra, pulsa e os caras ficam malucos dentro de campo. Coisas que não acontecem no Campeonato Brasileiro. São Paulo vai pegar o Cuiabá no Morumbi, é aquele time apático, sabe? Praticamente entregue dentro de campo. São Paulo vai pegar o Criciúma fora de casa, aquela moleza. O São Paulo vai pegar o Vasco fora de casa, aquela, sabe? Não é o mesmo time. Não é o mesmo time que a gente costuma ver em jogos de Copas. Ou é mesmo São Paulo e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Outro time. São Paulo e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Outro time. A motivação, o jeito que o time entra em campo é outra coisa. Infelizmente, o São Paulo hoje ele não é um time capaz de brigar pelo Campeonato Brasileiro, mas é sim um time capaz de chegar longe e brigar por Copas. O São Paulo, eu disse isso muito no ano passado, o São Paulo é um time que vende caro todas as derrotas, todos os jogos, principalmente Copas. O São Paulo é um time que vende caríssimo. O São Paulo é um time que, mesmo inferior tecnicamente, e a gente tem que ser honesto, o São Paulo tecnicamente ele é melhor que o Palmeiras, tecnicamente ele é melhor que o Flamengo, ele é pior, né? Pior que o Palmeiras, pior que o Flamengo, tecnicamente ele é pior que o próprio Botafogo, tecnicamente ele é pior que o Internacional. Mas é um time que o peso da camisa em jogos, principalmente dentro do Morumbi, cara, é diferente. Olha o que o São Paulo fez com o Botafogo. O Botafogo que amassou todo mundo, ficou por isso aqui de ser eliminado pelo São Paulo no Morumbi. Para vocês verem o tamanho do peso e da força que o Morumbi e que 50 mil torcedores tem, que 60 mil torcedores tem. Então em jogos de Copa é diferente. Eu nunca fui no Morumbi, moro longe, moro no interior de Goiás, nunca fui, um dia ainda irei. Mas pela TV, até a imagem fica diferente em jogos assim. É incrível, eu não sei se é só comigo, mas em jogos de Libertadores, o Morumbi tá abarrotado. Cara, até a imagem da televisão fica diferente. Imagina lá.
Então, o São Paulo hoje é um time que se tornou um time copeiro. Ah, o São Paulo sempre foi um time de Copas. O São Paulo era um time de tudo. Era um time que brigava por Campeonato Brasileiro. Podia até não ser campeão, mas estava lá batendo no top 3, top 4, top 5 sempre. Hoje, o São Paulo é um time de Copas. Hoje, o São Paulo é um time que se motiva e se arma para jogos de Copa. Jogos de Libertadores, jogos de Copa do Brasil. Esse é o São Paulo. É ruim? Não. É bom ver o São Paulo brigando, porque nesses jogos o São Paulo mostra que ele pode jogar de igual para igual contra qualquer um, contra quem quer que seja o adversário. Nesses jogos o São Paulo mostra para a mídia e mostra para muita gente que critica o São Paulo não é mais aquele São Paulo, e blá 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 blá. Quantas pessoas a gente vê? O Neto, o Flávio Prado, a galera, tem uns caras daí da ESPN também que fala muita M. Eu trago vídeo aqui de praticamente todos os lugares e sempre tem um ou outro cara que fala M. Vocês sabem que o São Paulo em Copas é o time que mostra que joga de igual para igual contra qualquer um. Foi desclassificado pelo Atlético porque tomou aquele gol bobo, era um confronto para ir de pênaltis. Foi desclassificado pelo Botafogo nos pênaltis e não era nem para ter ido para os pênaltis se o Lucas faz o gol, se o Caleri não perde aquele. O São Paulo se tornou um time copeiro. E tudo bem. Pelo menos isso acalenta o São Paulino. O São Paulino que nos últimos 4 anos acostumou. Nos últimos 4 anos não, que agora deu uma melhorada, nos últimos 2. Mas há uns anos atrás era um time que brigava na zona de rebaixamento, na parte de baixo da tabela. Hoje não. Hoje o São Paulo é um time de meio de tabela para cima e que briga em Copas. Que joga de igual para igual contra qualquer um. São Paulo parou de ser goleado pelo Palmeiras lá na Arena. O São Paulo parou de ser goleado pelo Corinthians lá na Arena. Agora, quando o São Paulo vai enfrentar o Corinthians, os caras se tremem com medo do São Paulo ter mais uma, mais outra e mais outra vitória. São Paulo hoje vai enfrentar o Palmeiras lá no Allianz Parque. Não é mais aquela tremedeira. Então, o São Paulo, dessa temporada, eu até disse isso em alguns vídeos passados, eu acho que talvez o São Paulo dessa temporada seja um time que corra menos. Sim, se entregue menos na questão de... Seja um time que corra menos, mas um time que joga mais. Eu acho que o São Paulo desse ano vai ser um time que entregue um futebol melhor. Você vai ter mais qualidade no meio de campo com o Oscar, você vai ter reforços nas laterais. Então talvez seja um time que não corra tanto, porque imagina, você tem Oscar, Lucas, Luciano e Caleri, todo mundo acima de 30 anos ali no meio para frente do São Paulo. Não vai ser um time que vai se entregar fisicamente, porque vai dar 15 minutos do segundo tempo, os caras vão estar completamente exaustos dentro de campo. Mas eu acho que vai ser um time que joga mais. Um time que talvez envolva, vai pegar um adversário de menor expressão ou mais fraco, São Paulo vai conseguir envolver. Quantas e quantas vezes a gente viu o São Paulo tomando a roxa, sofrendo para ganhar de times pequenos. Eu acho que esse São Paulo dessa temporada vai ser um time que vai conseguir se desenvolver e efetuar um futebol melhor. Quero que você deixe aí a sua opinião, seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito aí, beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!